Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Está tudo bem com vocês? As vossas vidas, com as vossas famílias? Acredito que sim, porque quando nós estamos na presença do Senhor Jesus, apesar das lutas, das adversidades, mas o Senhor Jesus é a nossa força, o Senhor Jesus é a nossa alegria. Amém? Desejo saudá-los com a graça e a paz maravilhosa do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos aqui para mais uma devocional. Maravilhoso poder estar aqui com os meus irmãos e compartilhar uma porção da Santa Palavra de Deus, da Santa Escritura, as nossas devocionais que fazemos particularmente e compartilhamos também com vocês para também incentivar vocês, exortar os nossos amados irmãos a terem uma vida diária de comunhão com o Senhor, pois a necessidade da nossa alma, essa é a maior necessidade da nossa alma, manter essa comunhão, essa intimidade com o Senhor Jesus a partir de uma vida de oração diária, contrição, quebrantamento, confissão de pecado, abandono do pecado e meditando na Escritura, aprendendo profundamente a palavra de Deus sobre a inspiração, a iluminação do Espírito Santo, vivendo esta palavra e proclamando as verdades do Evangelho em meio ao mundo de apostasia, um mundo que está todos os dias e quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, está afundado nas trevas do pecado. E nós fomos chamados pelo Senhor para sermos luz e sal dessa terra. Hoje é a nossa devocional de número 79. Hoje é 22 de março, quarta-feira. E nós estamos aqui para mais uma devocional. E nós vamos continuar aqui no Evangelho de Marcos. Dessa vez, o texto base é o Evangelho de Marcos, capítulo 13, dos versículos 1 aos versículos de número 37. Você vai ler aí na sua casa, você vai pegar a sua Bíblia, em qualquer lugar que você estiver. Leia dentro do ônibus, no seu trabalho, dentro da sua casa, no seu particular com Deus. Em que horário do dia você faz a sua devocional? Pela manhã, à tarde ou à noite? Você não pode deixar de todos os dias manter firme essa batalha pela fé, nessa comunhão maravilhosa com o Santo Espírito Santo. Amém? E hoje esse texto de Marcos, capítulo 13, dos versículos 1 ao 37, nós queremos falar aqui na nossa devocional de hoje sobre os sinais da segunda vinda de Cristo Jesus. Meus amados, se tem um acontecimento, se tem algo que vai acontecer e que ninguém pode alterar os decretos de Deus e todo o curso da história determinado pelo soberano Deus, pelo Deus triuno, é a segunda vinda de Cristo Jesus. Essa é uma verdade irrefutável, inquestionável. Jesus Cristo está voltando. Ele em breve voltará. Jesus Cristo voltará com poder, com glória e com toda majestade. Assentado no seu trono de glória, com os seus anjos, com miríades de anjos. Ele voltará para buscar a sua amada igreja, os seus eleitos, dos 4 cantos da terra. E ele também vai estabelecer o tribunal, o juízo de Deus será derramado. A sentença será decretada para todos os ímpios em todas as épocas, em todas as gerações.
enquanto que os eleitos receberão a sentença da vida eterna, do gozo eterno. Entra no gozo do teu Senhor, que está preparado para ti antes da fundação do mundo. Mas ele também vai dar uma sentença para aqueles que viveram na prática do pecado. Ele vai dar uma sentença para aqueles que rejeitaram a única oportunidade de salvação. Apartai-vos de mim, maldito. Eu não conheço vocês. Vocês não me pertencem. Apartai-vos de mim, malditos, para o inferno que está preparado para Satanás e os seus anjos. E ali haverá ranger de dentes. E ali haverá sofrimento eterno, castigo eterno, em que os ímpios sofrerão a justa ira de Deus derramada sobre eles. Então, o acontecimento da vinda de Cristo é uma das doutrinas que mais nós encontramos na Escritura Sagrada. Jesus veio uma primeira vez, se encarnou, ele veio com a missão de resgatador. E ele cumpriu esta missão, morreu naquela amarga cruz, ressuscitou, venceu a própria morte. E quando ele estava ascendendo aos céus, quando ele estava subindo para sentar-se à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, ele prometeu, ele disse: eu voltarei. E essa é uma verdade inquestionável. Porém, a Escritura nos mostra alguns sinais que antecedem a segunda vinda de Jesus Cristo. E o capítulo 13 de Marcos, existe uma mistura de acontecimentos que já aconteceram nos dias daquela geração, mas outros acontecimentos escatológicos que ainda irão acontecer. Porque o conceito dos últimos dias é desde a primeira vinda de Cristo, e até a sua segunda vinda, esse período nós consideramos como os últimos dias. É isso que ensina a teologia reformada. Os últimos dias é esse período. E nesse período, muitas coisas aconteceram e outras coisas irão acontecer como sinais que antecedem a gloriosa vinda do Senhor. E esses sinais são sinais de alerta para o povo de Deus, para a igreja do Senhor Jesus, para que possamos estar atentos, discernindo tudo o que está acontecendo, para que possamos estar preparados e vivendo todos os dias na expectativa, na ansiosidade da gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. A ansiosidade nesse aspecto positivo de esperar com expectativa, desejar e orar, apressando a vinda do Senhor Jesus, vivendo uma vida santa, vivendo uma vida piedosa, pregando o Evangelho, anunciando aos perdidos as verdades do Evangelho. E os eleitos ouvirão a voz do Espírito Santo, e eles não resistirão ao convite da graça. O Evangelho está juntando, está trazendo os eleitos, os escolhidos, os predestinados. E enquanto isso, nós vivemos um tempo de apostasia. Nós vivemos um tempo que uma das características dos sinais da segunda vinda de Cristo é o aumento do falso evangelho, do falso ensinamento, de pessoas, de falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores, que distorcem a verdade de Deus, que distorcem a pureza e a verdade do Evangelho, e fazem das ovelhas cifrão, dinheiro, comércio. São aqueles que não têm o Espírito de Deus, mas o Espírito
espírito de demônios, doutrinas de demônios, pessoas que abandonaram a fé, pessoas que estão vivendo na igreja, mas estão vivendo no engano do pecado, são líderes que seduzem as pessoas com um falso evangelho, mas o cristão verdadeiro, o eleito de Deus, aquele que tem o Espírito Santo, discerne tudo, meu irmão, e tudo já foi predito pelo Senhor Jesus, para que vigiemos, para que nós não sejamos enganados por falsos movimentos, para que não sejamos enganados pelo fogo estranho que nada tem a ver com o Espírito de Deus e com o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos pregar contra essas coisas, precisamos viver na expectativa da vinda de Cristo e atentos a tudo o que está acontecendo, que nos traz aquele alerta para vivermos uma vida de vigilância diante de muitas coisas que aconteceram, que vão acontecer. Então, no texto de hoje, nós aprendemos que devemos viver uma vida de santidade, atentos e vigilantes, pois Cristo pode voltar a qualquer momento. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas a qualquer momento Jesus Cristo pode voltar. As seitas, como Testemunhas de Jeová, como os próprios adventistas do sétimo dia, eles tentaram marcar uma data, e todo aquele que tenta marcar uma data sobre a segunda vinda de Cristo é um falso profeta, é uma falsa igreja, porque nós não podemos marcar algo que foi decretado por Deus, e esse conhecimento desse dia, hora e momento é atribuição do próprio Deus, do Deus triuno. É Ele que sabe. Nós não temos a capacidade de agendar a vinda de Jesus Cristo. Então fuja desses falsos profetas que marcarem data. Fuja dessas igrejas em que seus líderes estão dizendo a hora e o dia em nome de falsas revelações, de falsas visões, de falsos sonhos acerca da vinda de Cristo. Mas a verdade é que precisamos estar atentos e vigilantes e tendo uma vida de santidade, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Os sinais estão aí. Os sinais estão diante dos nossos olhos. Precisamos estar atentos. Então, a primeira lição que aprendemos aqui do versículo 1 ao 4 é que os discípulos questionam sobre o templo e sinais da destruição do templo. E Jesus diz: esse templo não ficará de pé. E Cristo está falando de algo que ia acontecer naqueles dias, porque no ano 70, depois de Cristo, essa profecia de Jesus Cristo se cumpriu. Então Jesus, por isso é que precisamos estar atentos ao texto, porque Jesus está misturando coisas que vão acontecer naqueles dias e outros acontecimentos que estão para acontecer. No caso do templo, quando Jesus diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, de fato isso aconteceu. O imperador Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo e não ficou uma pedra sequer naquele templo. E essa palavra se cumpriu. E ali os discípulos ficaram admirados com o templo. E Jesus disse: isso aqui vai passar. Vai chegar um dia que isso aqui não vai sobrar pedra sobre pedra nisso aqui. E aconteceu da forma como Jesus falou. E de repente, enquanto eles estão ali no Monte das Oliveiras, diante do templo que Jesus há poucas horas dissera que não sobrará pedra sobre pedra, eles questionam, perguntam sobre quando esses dias, esses acontecimentos, que sinais haverá desses acontecimentos. Jesus então responde, ao que tudo indica, sobre o fim dos tempos, muito além da destruição do templo físico. Então, do versículo 5 ao 8, ele mostra os primeiros sinais, serão o surgimento de falsos messias, rumores de guerras e desastres naturais. A natureza geme por causa do pecado.
O pecado ofendeu, trouxe maldição sobre a terra e deformou, de alguma forma, a natureza. E nós veremos sinais na natureza, sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Surgimento de falsos cristos, falsos messias, rumores de guerras. Já houve a Primeira Guerra e já houve a Segunda Guerra Mundial. Estamos nessa atualidade, enquanto gravo esse vídeo, há mais de um ano, a guerra de Rússia contra a Ucrânia. Fora as guerras que há entre facções, guerras civis, guerras urbanas, guerras de países, guerras de poderes. Constantemente, a Palestina, com aquele povo da Palestina, os muçulmanos, sempre essas regiões estão em guerra, sempre estão em guerra. E a guerra vai gerar fome, a guerra gera fome, terremotos em vários lugares. A natureza geme por conta do pecado. E os sinais, todos esses sinais que nós conseguimos contemplar, de tsunamis, inundações, coisas, terremotos, tremores de terra, todas essas catástrofes que estão diante de nós, que antecedem a vinda de Cristo, são sinais que precisamos ficar atentos. Depois virá a forte perseguição por causa de Cristo. Está do versículo 9 ao 13. A perseguição contra a igreja sempre existiu. E ela vai se intensificando diante da proximidade da segunda vinda de Cristo. O evangelho não é mais aceito. A verdade do evangelho não é aceito. De forma que as autoridades sempre perseguiram a igreja do Senhor. E não é diferente nos dias de hoje. É óbvio que há nações, há países que essa perseguição é mais ativa, mais direta, mais clara, mais aberta. Mas aqui mesmo no Brasil, nós também sofremos um tipo de perseguição um pouco que disfarçada, um pouco que acuada, mas sim a igreja sofrerá perseguições por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por causa do nome de Cristo. A igreja será perseguida, porque a igreja do Senhor Jesus nunca será amada por esse mundo. Um verdadeiro cristão nunca vai ser amado por esse mundo, porque ele prega a verdade, porque ele é contra a cultura mundana, pecaminosa desse mundo. E por ele viver a verdade, por ele pregar a verdade, ele vai sofrer retaliações, ele vai sofrer prisões. Todos os apóstolos morreram pelos imperadores de Roma. Quantos cristãos, irmãos nossos, não derramaram seu sangue, foram devorados por leões, foram queimados vivos. Isso é uma prova de que Jesus Cristo está voltando. O aumento da perseguição contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor Jesus. E essa perseguição, em seguida, virá a grande tribulação, como nunca houve na terra. Uma tribulação tão grande que, se não fosse abreviado, diz a Escritura, ninguém aguentaria tamanha tribulação. Mas por amor aos escolhidos, aquele tempo foi abreviado, foi reduzido. Dias difíceis, dias de violência, dias de grande perseguição. E muitos apostatarão da fé de forma consciente. Irão abandonar a palavra, a verdade, por causa dessa grande perseguição. O anticristo vai reinar e ele vai decretar, ele vai perseguir, se opor a tudo que for a favor de Deus, de Cristo e do Evangelho. E aí haverá uma grande perseguição. E o falso cristão, aquele que não estiver firme na verdade do Evangelho, o falso religioso, aquele que vive de aparência, não vai aguentar esses dias tenebrosos que estão para vir. Não vai aguentar. O homem do pecado será revelado. O anticristo, o ambiente, o cenário já está preparado para ele, irmãos. A qualquer momento ele se revela. Haverá a grande tribulação. Eu creio que a igreja passará pela grande tribulação. Nós não somos uma geração privilegiada ao ponto de não passarmos por grande perseguição. Não, nós passaremos. Eu creio
que nós passaremos. Existe uma linha escatológica que diz que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação. Eu não acredito. Mediante os estudos, leituras que eu faço, que eu pesquiso, a igreja passará por esses dias de treva, por esses dias tenebrosos, pela grande tribulação. Mas Jesus Cristo voltará. E esses dias foram abreviados, porque aí ninguém aguentaria. O homem do pecado será revelado. Haverá uma grande tribulação. Ninguém poderia sobreviver se não fosse abreviado. Versículo 14 a 23. Por fim, virão os desastres cataclísmicos. Desastres cataclísmicos que antecedem. Os céus irão se abrir. Fenômenos naturais. O mundo estará em trevas. De repente aparecerá com poder e glória e majestade o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, sentado com glória, e todo olho verá. Os grandes e pequenos se prostrarão diante dele. Os eleitos subirão e vai ser estabelecido ali o juízo. O juízo contra os ímpios e a bem-aventurança dos eleitos e dos salvos. Os sinais servem para alertar os discípulos sobre o dia da vinda de Cristo. Aquilo acontecerá naquela geração, como aconteceu com relação ao templo no ano 70. Por isso que Jesus diz, esta geração não passará com relação à destruição do templo, mas outros sinais acontecerão também. Então, Jesus mescla sinais que já aconteceram com acontecimentos que vão acontecer. Ele pega acontecimentos daquela geração que apontam para um outro acontecimento final, como a profanação do templo por Epifânio, quando ele no altar ele assa, ele sacrifica um porco, que é uma ofensa aos judeus, ele profana o templo. Assim também o anticristo irá fazer no templo, querendo ser Cristo, querendo ser igual a Deus, com um falso profeta. Todos esses sinais são alertas para que fiquemos atentos e vigilantes, porque não sabemos o dia e a hora da volta de Cristo. E assim como um porteiro, ele vai usar a parábola da figueira, quando as folhas começam a ficarem verdinhas, quando começam a colher, quando começam a cair, nós percebemos logo que virá os frutos. Assim também, como ele fala aqui no versículo de número 24, melhor, no versículo de número 28. Precisamos estar atentos, as folhas renovam, os ramos renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também esses sinais nos mostram que Jesus está voltando. E quando nós percebermos esses sinais, precisamos entender que é o princípio das dores. Mas logo que começa a acontecer os chamados sinais, esses climáticos, cataclismas que acontecem naquele dia, a terra, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Isso aqui são os desastres cataclísmicos. Logo quando essas coisas acontecem, logo em seguida os céus se abrem e vai vir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, aguarda atentamente a sua volta. Você está preparado para a vinda de Cristo? Você está olhando para os sinais, você está olhando para o que está acontecendo e você está se preparando para essa vinda? Esteja atento, santifique a sua vida, se conserte, se arrependa, leve muito a sério as coisas de Deus, meu amado irmão. Essa é a nossa devocional de hoje. Você pode dizer que vive constantemente, mas a pergunta que precisamos fazer diante dessa devocional, diante dessas verdades que eu acabo de falar para vocês, de forma muito resumida, porque é uma devocional, mas depois você pode ler e se aprofundar nesse assunto da segunda vinda de Cristo, um assunto escatológico, é muito bom. Você e eu, será que nós estamos vivendo em constante vigilância e alerta, esperando a vinda de Cristo? Nós não somos desse mundo. Jesus Cristo voltará para nos buscar. Precisamos nos santificar. Precisamos viver nesse mundo todos os dias,
nessa expectativa da vinda de Cristo? Será que nós estamos vigilantes? Será que nós aguardamos ansiosamente a vinda de Cristo? O que mudaria em nossa vida se você e eu vivêssemos atento como Jesus ordenou? O que precisa mudar na minha vida cristã? Quais são as áreas da minha vida que eu preciso urgentemente me consertar com Deus e estar preparado para esse grande dia? O que nós precisamos fazer para viver mais em alerta nesse sentido? E se Jesus voltasse hoje e agora? Nós estávamos prontos, nós estávamos preparados? Essas perguntas só eu e você podemos responder a partir de uma introspectiva fiel de como está a nossa caminhada, o nosso nível de santidade, de temor, de comunhão com o Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós acreditamos na sua vinda. Tão certo, Senhor, tão certo como o Senhor veio a primeira vez, nós acreditamos na tua segunda vinda. Ah, Senhor, que isso gere em nós todos os dias a expectativa de viver uma vida pura, uma vida santa, que possamos estar alertas, vigilantes, andando em obediência ao Senhor, preparados para a tua vinda, Pai. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, nós aguardamos a tua vinda e enquanto isso queremos proclamar e viver a verdade do seu Evangelho e que o Senhor nos encha do Espírito Santo para que estejamos prontos para dias tenebrosos que virão, Senhor. Mas os eleitos receberão poder para perseverar até o fim. Ó Deus, nós te aguardamos nesse grande dia que estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado por essa promessa tão maravilhosa que nos encoraja e que consola o nosso coração. Deus te abençoe. Esteja pronto para a vinda de Cristo.